Naquela manhã abafada de terça-feira, Neymar desceu do carro preto com os vidros escurecidos sem avisar ninguém. O segurança hesitou, achando que havia errado o endereço, mas Neymar apenas apontou para o portão de ferro enferrujado e disse: "Pode deixar. Aqui eu conheço o caminho." A rua estava silenciosa, como se o tempo tivesse parado junto com a memória. O colégio estadual, que um dia ecoava risadas e gritos de gol, agora parecia um sussurro do passado. As paredes estavam pichadas. A pintura, desbotada. Um muro semi-quebrado deixava ver parte do pátio vazio. No lugar onde Neymar aprendeu a dar seus primeiros dribles, só havia silêncio e grama alta. Ele caminhou devagar. Os passos eram arrastados, não por preguiça, mas por respeito. A cada metro, um flash da infância, a bola murcha, o uniforme suado, o grito rouco do professor Jefferson dizendo: "Vai, moleque. Usa o corpo." No portão enferrujado do ginásio, Neymar parou. Seus olhos escureceram por dentro. Empurrou devagar a grade de ferro. O rangido soou como um lamento. Lá dentro, onde antes era vibração e disputa, só havia eco. As través estavam sem rede. As paredes descascadas. E não havia bola. Nenhuma bola. Foi quando ouviu uma voz familiar. "Nunca pensei que você voltaria aqui, ainda mais sem imprensa." Neymar se virou. E ali estava ele, Jefferson. Agora com cabelos brancos, a coluna um pouco curvada, mas o mesmo sorriso cansado que guardava o olhar firme de quem acreditava demais em meninos esquecidos. "Professor", Neymar murmurou, como quem reencontra um pedaço de si. Jefferson riu, mas foi um riso amargo. "Agora você é o Neymar. Mas aqui ainda chamam você de Juninho da Rua do Campo." Neymar abaixou o olhar. "Eu devia ter voltado antes." Jefferson se aproximou devagar. O ginásio virou depósito por um tempo. "Agora nem bola temos. A última furou faz 2 meses. Jogamos queimada com garrafa PET." Neymar sentiu o ar pesar. Olhou para o teto rachado do ginásio, como se procurasse por sua infância pendurada ali. "E os moleques? Ainda jogam?" "Jogam, quando dá. Quando não chove, quando a quadra não está inundada, quando aparece uma bola emprestada de outra escola." Silêncio. "Lembra do Pedrinho?" perguntou Jefferson. Virou um motoboy. Quebrou o braço tentando fazer aquele seu drible do elástico numa pelada. Neymar riu, mas os olhos marejaram. Jefferson se sentou em um banco de madeira quebrado. "Sabe o que é mais triste, Juninho? Não é ver o ginásio assim. É saber que ninguém lembra que isso aqui te formou. Não foi Barcelona. Nem Santos. Foi aqui." Neymar se ajoelhou diante de um pedaço do chão rachado. Tocou com a palma da mão. "Isso aqui me ensinou a cair e levantar." Do lado de fora, um grupo de alunos se aglomerava no portão, cochichando. Um deles tirou o celular, mas Neymar levantou a mão, sutilmente. "Hoje não é dia de vídeo. É dia de voltar." Jefferson se levantou. "E o que você vai fazer agora?" Neymar olhou para o ginásio uma última vez. "Ainda não sei. Mas não posso mais fingir que esse lugar não existe." Jefferson sorriu, com um brilho tímido nos olhos. "Então talvez você ainda seja o Juninho." Neymar olhou para o céu cinza, respirou fundo e saiu andando devagar, como quem não quer que o momento acabe. Nem sempre o silêncio foi o som dominante naquele lugar. Neymar se lembra como se fosse hoje. A quadra vibrava com gritos e tambores improvisados em latas de tinta. Era sexta-feira, dia de jogo entre turmas. Cada equipe vestia coletes desbotados, costurados pela tia da merenda. Os gols eram comemorados com abraços verdadeiros, daqueles que grudam suor, poeira e amizade no mesmo gesto. Juninho, como ainda era chamado, jogava descalço, chuteira era luxo de quem fazia escolinha paga. E mesmo assim, driblava como se a bola fizesse parte do seu corpo. Mas o que pouca gente via era o que acontecia antes de cada jogo. Na sala dos fundos da escola, atrás das caixas de material de educação física, Neymar dobrava o uniforme emprestado com cuidado. Ele sabia que não podia estragar. Se rasgasse, talvez não jogasse na próxima semana. O tênis furado ficava escondido atrás da lixeira. E quando o jogo acabava, ele voltava a pé,
com fome, mas com os olhos acesos. Havia uma única figura que percebia mais do que o talento: Jefferson. Professor de educação física há 20 anos, ele nunca foi só professor. Era psicólogo improvisado, conselheiro, pai substituto e, muitas vezes, o único adulto que escutava os garotos sem interromper. Juninho, ele dizia com voz grave e calma, você não precisa ser melhor que os outros. Só precisa ser melhor que você mesmo ontem. Foi Jefferson quem comprou a primeira bola decente da escola com dinheiro do próprio bolso. Quem mediava brigas antes que virassem confusões. Quem fingia não ver quando Juninho dividia a merenda com os amigos sem ter comido nada. Mas a escola já dava sinais de desgaste. Os chuveiros não funcionavam. Os banheiros eram interditados a cada 2 semanas. E o teto da quadra já pingava nas chuvas de verão, manchando a linha do meio-campo. Mesmo assim, havia vida. Em uma tarde de dezembro, depois de um campeonato interno vencido com um gol de bicicleta, Jefferson segurou Neymar pelo ombro. Moleque, você tem um brilho diferente. Mas cuidado, talento demais sem base vira arrogância. Neymar, ofegante, ainda suando, sorriu. Pode deixar, professor. Eu só quero jogar. Anos depois, já no Santos, Neymar foi chamado para a TV pela primeira vez. Jefferson assistiu de casa, emocionado. Mas reparou nos olhos do menino, estavam mais rápidos, mais ansiosos. Como se algo já estivesse sendo deixado para trás. E estava. Com a fama, vieram contratos, viagens, entrevistas. A escola virou uma lembrança. Jefferson mandava mensagens que ficavam sem resposta. E mesmo assim, defendia Neymar quando ouviam críticas nos corredores. Ele é bom. Só tá perdido no barulho. Mas o barulho era ensurdecedor. O mundo queria gols, dribles, sorrisos, polêmicas. Ninguém queria saber do menino que dormia com medo de ser esquecido. Ninguém lembrava que aquele garoto aprendeu a cair num chão rachado de quadra de escola pública, não em gramado europeu. Até que um dia, Jefferson parou de insistir. O tempo o deixou cansado. Hoje, sentado em uma cadeira de plástico na mesma escola onde viu gerações passarem, ele ainda tem na carteira um jornal antigo com uma manchete: Neymar assina contrato milionário com o Barcelona. Dobrado dentro, uma foto velha, Juninho, suado, com medalha de garrafa PET no pescoço, sorrindo com todos os dentes. E Jefferson ao lado, com a mão no ombro dele, olhando para o futuro com esperança. O passado não volta, mas às vezes ele bate na porta. E foi isso que Jefferson sentiu quando viu Neymar reaparecer naquele ginásio em ruínas. Não como estrela, mas como aquele menino de antes. E ali, entre rachaduras, saudades e silêncios, algo começou a se reconstruir, ainda sem palavras, ainda sem promessas. Mas com a sensação de que talvez fosse possível começar de novo. A noite chegou com o céu apagado, sem estrelas. Neymar permaneceu por horas dentro do carro estacionado ao lado da escola, observando o portão enferrujado como se esperasse que ele abrisse sozinho. Dentro, o ginásio permanecia silencioso, uma ruína viva da infância. Pela janela empoeirada, dava para ver o arco do gol torto, as linhas do chão quase apagadas. Tudo ali gritava por socorro. Mas ele estava ali. E talvez fosse hora de responder ao chamado. No banco do passageiro, uma sacola plástica. Dentro, a chuteira com que jogou pela seleção pela última vez. Ao pegá-la, Neymar não sentiu orgulho. Sentiu peso. Não da chuteira, mas de tudo que ela carregava. As vitórias, as polêmicas, as manchetes, os erros. Neymar sempre soube o que as pessoas falavam. Que ele era imaturo, irresponsável, ingrato. Às vezes, ele mesmo acreditava nisso. Mas quando desceu do carro e entrou no portão da escola, não era o craque milionário que caminhava, era o menino que voltava. Encontrou Jefferson sentado em um banco de madeira, com um apito pendurado no pescoço e olhar cansado. Não houve abraços. Nem palavras de impacto. Apenas um silêncio denso, onde tudo o que precisava ser dito já estava no ar. Professor, disse Neymar, com a voz presa. Jefferson ergueu os olhos e respondeu apenas com um aceno. Eles caminharam lado a lado até o centro da quadra. Neymar chutou uma tampinha de garrafa,
que quicou com som seco. Ficaram ali, imóveis. Eu não voltei para me exibir. Começou ele. Nem para apagar o que deixei de fazer. Jefferson suspirou. Por que voltou, então? Neymar olhou ao redor. As paredes rachadas, os refletores quebrados, as arquibancadas cobertas de mofo. Porque isso aqui me formou mais que qualquer clube. Jefferson demorou a responder. Quando falou, foi com a dureza de quem protege a verdade. Você foi embora e levou com você a esperança de muitos. Os moleques aqui te chamavam de herói. Quando te viram na TV, acharam que a gente tinha vencido junto. Mas você nunca mais apareceu. Neymar abaixou a cabeça. Era verdade. Acha que é tarde? Ele perguntou. Jefferson respirou fundo. Depois, deu de ombros. Não sei, Juninho. Isso você vai ter que descobrir sozinho. Naquela noite, Neymar voltou para casa e não dormiu. Em vez disso, ficou vendo vídeos antigos no celular. Jogos na escolinha, fotos borradas com os colegas, uma gravação antiga em que ele, ainda de aparelho nos dentes, dizia que queria ser o melhor do mundo para dar uma casa para a mãe. Tudo aquilo ainda morava nele. Mas havia sido soterrado por fama, dinheiro, contratos, distrações. E naquele momento, em silêncio, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, ligou para a diretoria da escola. Ligou para a prefeitura. Ligou para patrocinadores. Passou o dia inteiro tentando convencer pessoas. Algumas diziam que não valia a pena. Outras diziam que era só marketing. Mas Neymar não estava mais ouvindo as mesmas vozes. No fim da semana, voltou à escola com um grupo de arquitetos. Pediu um orçamento completo para a reforma do ginásio. Nova iluminação, arquibancadas, uniformes, bolas, cones, tabelas de basquete, través novas. Queria que ficasse melhor do que qualquer centro de treinamento da base. Jefferson observava tudo de longe, sem interferir. Até que Neymar o chamou. Professor, isso aqui só vai funcionar se o senhor voltar a comandar tudo. Jefferson balançou a cabeça, quase rindo. Tô velho, Juninho. Não importa. Os meninos não precisam só de quadra nova. Precisam de alguém que enxergue eles. Como o senhor me enxergou. Houve um silêncio. Então, Jefferson estendeu a mão. Pela primeira vez em anos, se cumprimentaram com verdade. Na semana seguinte, Neymar convocou a imprensa. Mas não para fazer anúncio de patrocinador ou postar vídeo em festa. Reuniu todos na quadra recém-reformada. Crianças da comunidade, professores, ex-colegas da escola. Pegou o microfone e falou com voz trêmula. Essa escola me fez ser quem sou. E por muito tempo, eu virei as costas para isso. Hoje, eu volto com a intenção de honrar o que ficou para trás. E de garantir que nenhum outro menino precise sair daqui sem apoio. Ninguém aplaudiu imediatamente. Era como se todos estivessem tentando entender se aquilo era real. Mas quando Jefferson subiu ao palco e colocou a mão no ombro de Neymar, os aplausos vieram como avalanche. A decisão estava tomada. Não era sobre fama. Nem sobre redenção pública. Era sobre o que Neymar precisava consertar dentro dele. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu leve. A repercussão foi maior do que Neymar previa. Os vídeos da reforma da escola viralizaram. Primeiro em páginas de fãs, depois em portais esportivos, logo, nas maiores emissoras do país. Mas não era uma campanha publicitária. Não tinha slogan. Nem patrocinador. Tinha alma. A imagem de Neymar ajoelhado no chão da quadra, ajudando a colar uma nova faixa no piso, foi estampada com legendas como: craque volta às origens e surpreende a todos. Mas nem todos acreditaram. Nos bastidores do futebol e da mídia, surgiram especulações. Manobra de imagem, diziam. Tentando limpar o nome. Alguns jornais lembraram polêmicas passadas. Postagens antigas voltaram à tona. Uma apresentadora soltou ao vivo: o menino de ouro agora quer posar de Salvador. Neymar ficou em silêncio. Pela primeira vez, não rebateu, não respondeu, não reagiu. Porque ele sabia que, dessa vez, as palavras não seriam suficientes. Seria o tempo, e a consistência, que mostrariam a verdade.
Mas o baque maior ainda estava por vir. Numa manhã de terça-feira, ao chegar à escola para acompanhar a entrega final dos equipamentos esportivos, Neymar foi recebido por Jefferson com um semblante grave. Precisamos conversar. Sentaram-se na sala dos professores, agora parcialmente reformada. O ventilador fazia um zumbido constante. Jefferson colocou sobre a mesa um envelope amarelado. Neymar abriu. Dentro, uma carta escrita à mão. Ao ler as primeiras linhas, o sangue pareceu gelar. Era de Felipe, um ex-aluno da escola, hoje com 17 anos. Na carta, ele contava que havia largado o futebol há 2 anos por falta de estrutura. Que era fã de Neymar desde criança. Mas que o abandono da escola, por parte de todos, inclusive de seus ídolos, o fez desistir. O mais duro veio no final. Quando você apareceu com câmeras, eu achei que era mais uma piada. Mais um vídeo bonito para mostrar que você se importa. Mas, se for verdade, então me prova. Não com bola. Com escuta. Eu só quero ser ouvido. Neymar terminou de ler e ficou em silêncio. Por alguns segundos, a carta parecia pesar toneladas em suas mãos. Onde ele está agora? Perguntou. Jefferson hesitou. Sumiu. Desde ontem não aparece. A mãe disse que ele largou tudo. Tá dizendo por aí que ninguém liga de verdade. Neymar levantou-se imediatamente. Deixou a escola sem dizer mais nada e foi atrás dele. Passou por becos, vielas, campos improvisados de terra batida. Perguntava por Felipe. Recebia olhares de surpresa, desconfiança, incredulidade. Estava suado, cansado, mas continuava. Até que, no final da tarde, o encontrou. Felipe estava sentado sozinho em uma arquibancada velha de um campo de várzea, olhando para o chão, com uma mochila rasgada ao lado. Você é bom em se esconder, disse Neymar, sem se aproximar muito. O garoto nem virou o rosto. Achei que você não fosse vir, respondeu, seco. Eu também, admitiu Neymar. Mas você tinha razão. Eu falei bonito, fiz bonito. Mas talvez não tenha escutado como devia. O garoto suspirou. Todo mundo quer que a gente acredite. Mas ninguém fica para ver quando tudo quebra de novo. Neymar se aproximou e sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio. Depois de um tempo, o craque disse. Eu tenho medo. Felipe o olhou pela primeira vez. Medo de quê? De falhar de novo. De me entregar para algo e não ser suficiente. De que tudo isso aqui seja só mais uma fase. Que um dia eu vá embora de novo. E que, quando eu voltar, já seja tarde demais. Felipe abaixou os olhos. Estava ouvindo. Então, começou o garoto. Fica. Mas não só na escola. Fica de verdade. Com a gente. Sem câmera, sem post. Só você. Neymar assentiu. Estendeu a mão. Felipe hesitou, depois apertou. Foi ali, naquele campo esquecido, sem plateia, sem repórter, sem likes, que a verdade veio à tona. Neymar não precisava provar nada para o mundo. Precisava provar a si mesmo. Que ainda havia dentro dele algo que valia mais que fama. Algo que podia permanecer, mesmo depois de todas as quedas. Nos dias seguintes, ele cancelou agendas, adiou compromissos e passou a frequentar a escola regularmente. Não como celebridade, mas como voluntário. Ajudava nas aulas de educação física. Assistia às partidas dos alunos. Levava lanches. Comprava materiais. Chegou a criar, com a ajuda de Jefferson, um programa fixo de bolsa esportiva para jovens talentos da comunidade, com acompanhamento psicológico, transporte e orientação familiar. Tudo de forma silenciosa. A mídia tentou filmar, tentou invadir. Mas ele não autorizou. Disse que não era pauta, era presença. E aos poucos, os muros da escola começaram a ganhar cor. As arquibancadas, vida. As crianças, esperança. E Neymar? Neymar reencontrou o menino que havia deixado para trás. Na última sexta-feira daquele mês, Jefferson o chamou no pátio. Juninho, lembra do Felipe? Claro. Jefferson sorriu, orgulhoso. Foi chamado para a peneira no Santos. Semana que vem. Neymar fechou os olhos. Um nó se formou na garganta. Ele vai conseguir, sussurrou.
Jefferson assentiu. E mesmo que não consiga, ele já entendeu que alguém escutou ele. E isso muda tudo. No silêncio da noite, a escola dormia. Mas algo permanecia desperto naquele ginásio vazio. O eco do passado. O som abafado de passos que a memória insistia em repetir. A velha trave torta, agora restaurada. O piso ainda áspero, marcado por décadas de chuteiras gastas. No centro, parado, Neymar olhava ao redor com os olhos molhados e um sorriso contido. Não havia multidão. Não havia câmeras. Só ele e o tempo. Era o último dia antes de sua viagem de volta a Paris. Mas, por alguma razão que nem ele conseguia explicar, voltou à escola depois do jantar. Chegou sozinho, como quem visita um velho amigo pela última vez. Cada detalhe ganhava peso simbólico. O cheiro da tinta nova nas paredes do vestiário que mandou pintar. O armário onde ele e os amigos escondiam bombinhas nas tardes de outubro. O banco de madeira quebrado onde ouviu, aos 13 anos, que talvez não tivesse futuro como jogador. Estava tudo ali, como cicatrizes que deixaram de doer, mas nunca desapareceram. Ele andou até a parede dos troféus. Poucos. Empoeirados. Alguns com etiquetas desbotadas. Mas entre eles, um quadro novo chamava a atenção. Uma foto tirada semanas antes, ele e o professor Álvaro, lado a lado, cercados pelos novos alunos que agora treinavam no ginásio com as bolas que ele havia doado. No rodapé, uma frase simples em letras brancas. Gratidão é o esporte mais raro. Obrigado por não esquecer da sua origem. Neymar não segurou. Sentou no chão frio e chorou. Não por arrependimento. Não por mágoa. Chorou por tudo o que demorou a entender. Pela correria da fama que o fez esquecer da primeira vez que viu uma bola. Pelo tempo que perdeu tentando provar para o mundo que era digno, quando talvez a única prova que importava era olhar para trás e estender a mão onde tudo começou. Foi nesse momento que ouviu passos atrás dele. Era Álvaro. Tinha vindo fechar o ginásio. Mas, ao ver Neymar ali sentado, parou à porta sem dizer nada. Deixou que o silêncio fizesse o que nenhuma palavra faria. Depois de alguns segundos, sentou-se ao lado dele. Os dois ficaram ali. Dois homens diferentes. Dois tempos, duas gerações. Unificados por algo invisível, a crença de que talento sem propósito é vaidade. E que às vezes, voltar atrás, é avançar. Vai fazer falta aqui, menino. Disse Álvaro, quebrando o silêncio com a voz rouca. Quem fez falta fui eu, professor. Demorei demais para voltar. Álvaro suspirou. Cada um volta quando tá pronto. O importante é voltar. Neymar tirou do bolso uma pequena medalha. Era a primeira que havia ganhado num campeonato de bairro, ainda criança. Nunca havia mostrado publicamente. Mas agora, achava que ela pertencia àquele lugar. Levantou-se, caminhou até a parede dos troféus, e aprendeu com fita ao lado da foto. Essa é para lembrar os moleques daqui que tudo começa pequeno. E que não tem caminho curto. Do lado de fora, a luz dos postes era amarela, e a cidade dormia alheia àquele gesto simples. Mas naquele instante, algo mudou. Não nos trending topics, nem nas manchetes. Mudou dentro dele. Um tipo de paz que não vinha da vitória, nem do reconhecimento. Era uma paz que nascia da reconexão. Da humildade de voltar. Da coragem de doar sem câmera. De entender que o maior legado não é o que você deixa, mas o que você reativa nos outros. Ao sair do ginásio, Neymar olhou para trás uma última vez. E ali, no meio da quadra, parecia ver sua versão mais nova. Um garoto magrelo de sorriso tímido, com um sonho maior que o corpo. Aquele menino ainda existia. E agora, finalmente, estava em paz.